Oi gente, antes de começar o vídeo eu só queria dizer que, como vocês perceberam, o canal mudou de nome. Esse novo nome do canal eu acho que transmite melhor a mensagem que eu quero que vocês recebam, tá bom? Mas como eu falei no primeiro vídeo do canal, que são coisas que eu posto que eu gosto, então esse novo A Mente de EV, que realmente eu posto que venha à minha mente. Então, caso vocês não tenham percebido, eu sou EV, certo? Então, o nome novo do canal é A Mente de EV, ou seja, a minha mente. Que não acho que seja muito normal, mas hoje em dia quem é normal, né, gente? Então, vão ser bastante vídeos variados, como eu disse no primeiro vídeo. Muitos vídeos variados, muitas séries diferentes, porque eu gosto de coisas ecléticas, então esse canal vai falar de tudo. Demorou pra mim achar um banner, demorou pra mim achar um nome, mas o nome vai ficar, esse é o nome definitivo, e eu vou colocar bastante banners legais aí. E o que vocês gostarem mais, avisem que poderá ser definitivo. Agora vamos começar o vídeo oficial. Oi! Este é o último vídeo desta série e hoje falaremos sobre partículas. Eu já vou avisando de novo que se vocês estiverem ouvindo um barulho no fundo, são os meus vizinhos, como todos os vídeos que eu posto, alguns têm esses barulhinhos, tá bom? Voltando. Basicamente, as partículas são elementos que demonstram a relação entre as palavras e frases. As partículas mais básicas ditam a relação entre cada palavra e o verbo da frase. Há também partículas para dizer a relação entre uma palavra e outra. Agora, eu vou apresentar, na verdade, algumas partículas e explicar as suas funções, tá bom? Agora, a partícula Ni. Esta partícula me deu muito trabalho a identificar a função dela, porque ela é bem diversificada, ela tem muitos sentidos. Então, uma forma fácil é você identificar todas as partes da frase e identificar que verbo, adjetivo, seja lá o que for, ela está indicando. Aí você pega esta palavra e para escrever ela em outro lugar, você pega as variações dela e muda. Vamos ao que eu consegui entender. Vou repassar para vocês o que eu consegui entender pesquisando em sites, em livros e tudo mais, tá? A partícula Ni, uma das funções dessa partícula é especificar o verbo ou o destino de um verbo. Ela também é anexada em verbos que indicam a existência ou estado de alguma coisa. A partícula, praticamente em todos os casos que se usa a partícula da E, a partícula E, que é o re, se escreve re, mas se lê E. Podemos utilizar a partícula Ni e com a mesma função, sem comprometer ou modificar o significado da palavra, da frase, do verbo, o sentido da frase, tá bom? A partícula vai ser a No. Ela tem uma função simples. Basicamente, ela indica uma coisa que pertence a outra. É muito importante você fixar assim. Tudo que vem depois da partícula No pertence à pessoa, ou seja lá o que for, que seja citado antes da partícula No. É tipo assim, primeiro eu falo sobre mim, coloco a partícula No, depois da partícula No, eu coloco o que me pertence, tipo o meu caderno, entendeu? Então tudo que vem depois pertence ao que vem antes. Basicamente é isso. Chegamos à partícula da. Em relação a ela, pode-se dizer que indica o sujeito da frase, aquele que faz a ação a quem é atribuída uma característica. Ao memorizar a função desta partícula, através da ideia de quem faz a ação, lembre-se de que
Ser alguma coisa também é uma ação. Portanto, quando estamos atribuindo adjetivos a um substantivo, também podemos utilizá-la, tá bom? Agora temos a partícula de. A compreensão dessa partícula é relativamente fácil, uma vez que ela indica com o que o local que a ação ocorre. Podemos identificar facilmente pelo contexto, mas pensando de uma forma mais profunda, né? Os dois casos citados agora que eu falei são a mesma coisa, né? O meio pelo qual a ação é realizada. Basicamente é isso, a partícula de. Gente, agora vamos à partícula Ra. Mas tem uma coisa muito importante. Essa é uma das partículas que são escritas de uma forma e pronunciadas de outra forma. Que nem essa daqui, você vai escrever ela com a letra Ra, mas ao pronunciar, você vai pronunciar o som de Uá. Tá legal? Então, você vai ler ela na frase como Uá. Entendeu? Ela indica qual é o assunto principal da frase, sobre quem ou o que estamos falando e qual é o tópico da sentença, tá bom? Por enquanto, você tem que pensar bem assim. Tudo que vem depois da partícula Uá, que vai ser escrita com a palavra Ra, mas ela se pronuncia Uá, são relacionados a tudo que vem antes da partícula Uá, tá bom? Partícula Re. Aqui temos outro caso onde a partícula é escrita com uma letra, mas é lida com outro som. Apesar de escrever com a letra Re, ao ler esta partícula, devemos fazer o som da letra E, tá bom? Então, a função da partícula E é muito simples. Ela indica a direção, o sentido, né? A direção, o sentido, para o verbo relacionado a movimento. Exemplo, quando você pratica o verbo ir, você está indo para uma direção, né? Essa direção pode ser indicada com a partícula E. Partícula mo. Simplesmente é utilizada no lugar das partículas ra ou ga, para dar a ideia de também. Essa partícula é colocada após o contexto previamente apresentado, né? A ideia de também deve ser relacionada a alguma informação ou negação já conhecida previamente. Exatamente como no nosso português, tá bom? Algo muito importante que vocês têm que saber sobre essa partícula é que ela é uma palavra e ela não é uma palavra, tá bom? E não deve ser usada como uma palavra, mas nas mesmas situações, ela não pode ser usada na mesma situação que a gente usa nossa palavra no português. Porque ela representa o também do português, mas ela não é o também do português. Como já tinha falado antes, o japonês é diferente do português, tá bom? O próximo é a partícula to. Essa outra partícula bem simples, ela tem a mesma função da letra E, mas apenas para palavras. Como quando você fala cachorro e gato, por exemplo, né? A partícula não pode ser usada, a partícula ela pode ser usada, na falar a verdade, ela pode ser usada mais de uma vez, tá bom? Aí você tem que entender que a partícula to é apenas para ligar dois substantivos. E não é para fazer... Não é para frases, tá bom? Ela liga apenas palavras, ela não pode juntar duas frases inteiras. Porque ela não é igual ao nosso E. Ela tem a função do E, mas apenas para palavras, que ela, como eu já falado antes no japonês, ele não é um idioma igual ao nosso. Então, nós podemos pegar algumas letras dele e comparar com as nossas para facilitar o entendimento, mas não quer dizer que ele seja igual ao nosso, mas é só para
entendermos melhor e mais rápido. Então, o to é para ligar substantivos, né? E não frases. Chegamos agora à partícula o. E essa partícula, também como as outras, ela é uma partícula que se escreve de uma forma e se lê de outra, tá bom? A partícula, ela se escreve como o, W-O, né? Mas ela se lê o. Então, lá até mesmo no alfabeto de Hiragana, ele tá lá escrito em Romanji, o, mas você vai pronunciar como o, entendeu? Então, sim, a partícula o indica o objeto do verbo. O ideal é que você saiba qual é a função dela para cada verbo. Assim, não tem erro, tá bom? Se você parar para pensar, no nosso cotidiano, nós usamos pouquíssimos verbos. E a partícula o, ela seria o que de cada verbo, ou seja, o objeto. Então, come o que, bebe o que, essas coisas assim, as respostas para essas palavras sempre serão respondidas utilizando a partícula o na composição da resposta, tá bom? Vamos à próxima partícula. A próxima partícula é a IA. Ela é bem parecida com a to, mas tem uma diferença. Ela não restringe os itens específicos. A partícula IA deixa em aberto as possibilidades de existirem outros substantivos do mesmo universo. É como se estivesse dando exemplos de itens de determinado grupo, como se fosse o nosso etc. Mas não esqueça que não pode ser usada como no português. O português é diferente do japonês, como eu já tinha dito antes. Então, o etc. não pode ser usado igualzinho no nosso idioma, tá? Então, o IA, voltando, o IA é como se fosse o nosso etc. Ele dá a ideia de existirem outros substantivos do mesmo universo. Por fim, chegamos às últimas partículas, kashi e made. Sim, elas são palavras. Sim, eu digo palavras porque realmente é o que elas são. Então, são palavras que também são partículas. Essas palavras, que também são partículas, é que elas são muito úteis e podem trabalhar em par. A partícula kashi indica o ponto de partida. Tem corrida, partida, então, ponto de partida. E a partícula made indica o ponto de chegada. Que nem eu falei corrida, então, se existe uma partida, existe uma chegada. Então, exatamente nesse sentido. Tá. Elas podem representar um local, né? Uma hora, um horário de partida, um horário de chegada. Pode representar também uma situação. E assim por diante, né? Então, não tem segredo. É partida e chegada. Kashi, partida, made, chegada. Seja o horário, seja o que for. Você pode usar elas assim, tá bom? Sem nenhum tipo de complicação. Bem simples, tá bom? Então, me despeço hoje nesse projeto de iniciação aos estudos de japonês. Como eu disse antes, vou continuar postando vídeos sobre idioma japonês, mas vai ser bem mais demorado. E me desculpem por semana passada não ter postado, houve imprevistos. Então, bom, mas como eu disse, eu vou continuar postando vídeos de japonês. Seja sobre o idioma, seja sobre a cultura. Vai continuar tendo bastante informação sobre este mundo lindo que é o Japão.